Senhores deputados, a mesa informa que depois da senhora deputada Rita Neves temos mais uma inscrição do PEV e se há mais algum senhor deputado que queira falar sobre esta matéria, seria a altura de se inscrever. Senhora Presidente, Senhores Vereadores, caros colegas deputados municipais e, em particular, o meu colega deputado municipal, Luís Newton, a quem quero agradecer a intervenção que fez e fez-me de imediato arrepender do meu comentário há pouco ali na bancada, porque de facto recolocou e recentrou a discussão onde ela deve estar. De facto, não confundamos o que é o plano de pormenor de reabilitação da Madragoa com aquilo que é uma unidade de execução de uma parte específica do plano. Dito isto, o plano que hoje debatemos dá-nos a oportunidade de confrontar plano e realidade num bairro que já é objeto de planos de reabilitação há 18 anos. Dá-nos precisamente, como dizia o deputado Luís Newton, a oportunidade de falar da Madragoa e não exclusiva e recorrentemente do Quarteirão dos Marianos, que apesar de ter a sua área de limitação incluída na área do plano, dele não faz parte, no sentido em que não tem as suas regras definidas nas regras do plano. São, efetivamente, coisas distintas. Hoje não somos chamados a falar do Quarteirão dos Marianos, somos chamados a falar da Madragoa, que lá está, no seu tecido urbano quase imaculado, um museu a céu aberto, a contar séculos de história de Lisboa, como também há pouco ouvimos, que se permitiu fundir de forma orgânica com envolventes distintas, sem rodeios, e que também acolheu de tudo e de todos. E ainda há pouco ouvia a intervenção do deputado John Rosas Baker e parecia que me tinha copiado aqui uma parte da minha intervenção. Bairro que, como poucos da cidade, atravessou o tempo mantendo-se sempre relevante no contexto socioeconómico e político da cidade, em perpétua e tranquila reinvenção, mas que não resistiu ao abandono a que, em particular, a segunda metade do século XX o votou e que deixou a cruel marca de degradação que ainda hoje vemos estampada nas fachadas de muitos edifícios. A Madragoa, tal como noutros domínios, foi pioneira como objeto de programas de reabilitação, prova de como sucessivos executivos têm estado atentos à sua condição. O plano de urbanização de 97 conseguiu mitigar um pouco o problema da degradação do edificado, designadamente travando o seu avanço, mas ficou aquém noutros objetivos essenciais. Falhou designadamente no que concerne à concretização dos equipamentos programados e no que respeita à intervenção no espaço público, dois dos eixos fundamentais da requalificação do tecido urbano, onde se alavancaria a desejável reabilitação do edificado habitacional. Falhou também necessariamente, pelas razões a que antes aludi, a consolidação do tecido económico funcional. E, entretanto, passaram-se 18 anos. Julgo poder afirmar que nenhum dos senhores deputados considerará prudente manter a estratégia do plano de urbanização de 97. E atrevo-me a ir mais longe porque acredito que seremos unânimes em considerar que se mantém urgente a definição de uma estratégia de reabilitação urbana na Madragoa, mas uma que resulte. Felizmente, nestes 18 anos, podemos escolher lições importantes sobre as políticas urbanas que adotámos no século XX, os seus efeitos, mas principalmente os seus defeitos. Um defeito, não envolver a população no processo de diagnóstico e não consultar no processo de decisão. Felizmente, este foi um processo nos antípodas do planeamento de gabinete e se tal não estivesse bem patente que está no relatório do plano, estava na nossa própria atividade, pois foi esta Assembleia chamada já por 3 vezes a analisar petições de cidadãos que surgiram precisamente do seu envolvimento no processo. Outro defeito, não encarar os detalhes como peça-chave do processo. Agora que sabemos do valor das microintervenções no quadro geral de um plano, não podemos desconsiderá-las ou remetê-las para patamares não suscetíveis de integrar um instrumento de gestão territorial. Falo, por exemplo, de propostas de ação incluídas no plano, como a repavimentação da Avenida Dom Carlos, medida simples, mas de efeito muito relevante no ambiente urbano, ou do detalhe da proposta que vai ao nível do desenho das fachadas dos edifícios. Outra ainda, não dar a adequada flexibilidade aos instrumentos de gestão territorial, designadamente por via da interseção de planos e estratégias concorrentes. De mim, os meus caros senhores deputados, colegas senhores deputados, já antecipam a nota sobre a necessária flexibilidade do planeamento como receita para o sucesso das políticas urbanas e cá está ela. Note-se que esta nova geração de planos distingue-se, entre outros motivos, pela consideração que sempre tem dos instrumentos setoriais, mas também dos das zonas envolventes e dos seus efeitos potenciais. A ausência de definição rigorosa de prazos, de programação de investimento público ou de financiamento, de definição de apoios e de incentivos ou modelo de gestão e a sua relevância na eficácia das políticas urbanas foi outra lição colhida. Estes são, todavia, defeitos a que ninguém pode aludir quando se refere a este plano em concreto. E nesta discussão, em generalidade, o que se impõe é responder a 2 questões. Podemos ou não podemos fazer melhor? E queremos ou não queremos fazer melhor? O
PS vem hoje a este debate comprometer-se com a Madragoa porque continua a precisar e a merecer a nossa atenção e o nosso empenho. O trabalho não está acabado. Acredito que somos unânimes que este plano deve garantir a revitalização do conjunto arquitetónico e urbanístico, mais moradores e atividades mais diversificadas, melhores serviços e melhores equipamentos, mais segurança, mas sem esquecer a preservação da memória e da identidade. Na nossa análise, somos firmes na conclusão de que estes objetivos são melhor cumpridos com a aprovação desta proposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Madeira, do PEV.